Boa noite, gente! Iniciando mais uma live e hoje vamos falar de como a alimentação e a suplementação pode te ajudar a diminuir sintomas aí de depressão, de ansiedade e de compulsão. Oi, oi! Olá, Sejam bem-vindas, bem-vindos. E hoje o tema da live vai ser muito legal, um assunto importante, que vai falar sobre ansiedade, depressão, sobre trocas alimentares, sobre suplementos importantes para essa queixa que acomete muitas e muitas pessoas. Então, o tema é importantíssimo e a alimentação está totalmente envolvida para melhorar esse quadro, né? Se você tem ou conhece alguém que tem. Por aí tu conhece alguém, Patrine, com ansiedade, depressão? olha, ansiedade é o mal do século, né? Então, hoje eu digo assim, que de cada 10 pessoas que eu atendo, 9 relatam que têm ansiedade. Então, é algo muito presente. Sim, é bem comum no consultório, né? Ah, eu sou muito ansiosa. Ah, eu tenho na minha família alguém com depressão. Eu já tive depressão. Então, ó, se você conhece alguém que tem depressão, que é ansiosa, compartilha essa live aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, compartilha para ela, tá? Então a gente vai falar de trocas alimentares, o que é importante essa pessoa comer, que vai amenizar o sintoma. A gente vai falar de emoções, de medos, de angústias, de decisões. Então compartilhe essa live aí com essa pessoa, com a sua amiga, com a sua tia, com alguém aí especial para você. Bom, então vamos lá. É importante quando a gente fala de ansiedade, depressão, até mesmo a compulsão, que está muito interligada, né? Nisso tudo, a gente não falar do quadro inflamatório que essa pessoa tem, né, Patrine? A Exato. pessoa que ela tem uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão, ela tem uma coisa muito prejudicada dentro dela, que é a parte intestinal dela. Nossa, Nutri, mas o que a depressão tem a ver com o meu intestino? Tem tudo a ver, porque é no intestino que ocorre a absorção de todos os nutrientes que você come e muitas vezes não estão sendo absorvidos. Logo, se não estão sendo absorvidos nutrientes, esses que são importantes, começa a ter uma ausência dessas vitaminas, responsáveis por diminuir aí alguns quadros inflamatórios, e se vai faltando vitamina, vai vir um quadro aí de imunidade baixa, de um agravamento na sua ansiedade, na sua compulsão. Alguns hormônios começam a ficar alterados por deficiências nutricionais. Então, o que é a depressão? A depressão ela vem por causa da ausência de muitos micronutrientes dentro do nosso corpo, né? E essa absorção começa lá pelo teu intestino. É isso, Patrine? É isso. O intestino é um órgão aí fundamental quando a gente fala de ansiedade, depressão, a gente tem que já começar o tratamento por ali. Então, a gente tem que ver se esse intestino ele é trancado ou se essa pessoa ela tem diarreia diariamente, como que é a absorção intestinal, porque alguns hormônios são produzidos lá no intestino, entre eles a serotonina, que tem a relação aí com essa questão de ansiedade e depressão. Então, se esse intestino não absorve corretamente os nutrientes, não é regular, né, ou é solto demais, tem aí algum problema, vai comprometer essa produção desse hormônio. Então, com isso, em algum momento, vem aí ansiedade, depressão, e uma coisa vai levando a outra, certo? Então, a gente precisa Exato. deixar esse intestino aí bem equilibrado e dar alimentos certos para, vamos dizer assim, alimentar, né, as bactérias boas para que esse equilíbrio fique sempre em equilíbrio
e não tem aí esse desequilíbrio, uma disbiose, né? Que é quando tem mais bactérias patogênicas aí que vai fazer mal e levar aí a essa ansiedade, a essa depressão, né? Exato. E a depressão, tem vários fatores, vários motivos e várias causas também, assim como a ansiedade também. Nada acontece por acaso, nenhuma pessoa é ansiosa por acaso. Muitas pessoas têm causas existentes que acometem a vários graus de ansiedade, igual a depressão. Tem pessoas que são controladas, tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem se isolar, tem outras que tomam medicamentos, né? Então, tem vários níveis, tá? E, como eu falei, nada acontece por acaso. A ansiedade não vai acontecer por acaso, a depressão também não e a compulsão também não. Mas a gente pode prevenir muito dos sintomas e, principalmente, ajudar a amenizar as causas disso tudo que eu falei, né? E um dos pilares, a gente começa com a alimentação. Começar a fazer trocas alimentares na sua vida. Nossa, Nutri, mas trocar os alimentos que eu como? Sim, vou te dar um exemplo do que trocar. Trocar assim, ó, um bolo da padaria que você consome todos os dias por uma fruta ou por um pão integral. Por quê? Porque eles contêm muitas fibras e as fibras são o quê? Responsáveis por te dar saciedade e alimentar as bactérias boas do teu intestino. Então aí a gente já começa o quê? A absorver nutrientes que vão amenizar sintomas de ansiedade, depressão e compulsão. Olha que legal, né? Uma coisa vai levando a outra. Você troca o seu bolo por uma fruta ou por um pão e você contribui aí para uma melhora do seu quadro de ansiedade, depressão ou compulsão. Que legal, gente. Tá gostando? Compartilha aí, ó, com alguém aí que tem ansiedade ou depressão ou compulsão e precisa saber de mais informações, tá? Trocar, por exemplo, assim, ó, o peito de peru, sabe o peito de peru que a gente pega ali no mercado achando que é riquíssimo em proteína? O que que ele tem? Ele tem um monte de sódio, ele tem bastante nitrito, nitrato, ele é transgênico. Quando tem a sigla T no rótulo, quer dizer que ele é transgênico. E o que quer dizer o transgênico? Que ele foi modificado pela empresa. Ele não é um peito de peru. Ele foi algo que foi modificado. Foi colocado aditivos, foi colocado corante, foi colocado sabor ali para se apresentar e durar na prateleira. Tá certo? Então troque por um frango, por uma carne, por ovos e até mesmo por um iogurte, que é rico em proteína. E a proteína vai te dar o quê? Mais saciedade. Você vai conseguir, além de tudo, emagrecer, ganhar massa muscular. E quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a aumentar o quê? A nossa autoestima. E muitas vezes a ansiedade está abalada por uma autoestima baixa, né, Patrine? Com certeza. Com certeza, abala, né? Mexe com o psicológico e isso vai abalando, né? Então, essas trocas alimentares, assim, elas têm que existir, porque acaba assim que as pessoas comem muitos esses alimentos inflamatórios e piora o quadro, né? A mesma coisa, assim, um refrigerante. Então, trocar esse refrigerante por uma água com gás, né? Misturar nessa água com gás um suco para dar um gostinho, aromatizar, né? É fundamental mesmo que esse refrigerante seja diet, que a pessoa pense assim, não, mas é diet, não tem açúcar, mas tem adoçantes ali que acabam inclusive com a microbiota intestinal, que foi o que a gente começou falando no início dessa live, que é fundamental na questão do tratamento da ansiedade, né? Então, só aqui, tirando o refrigerante, a gente já tem vários benefícios. Tanto ele sendo diet como normal, porque não vai ter o adoçante, não vai ter aquele açúcar. Então, é uma troca que deve acontecer. A mesma coisa um suco de caixinha, que todo mundo pensa assim que é inofensivo. E ali dentro, o que que tem? Basicamente, açúcar e corante. Então, trocar esse tipo de bebida açucarada, que é uma caloria vazia, que a gente chama, por água, por chá, por suco natural, pela própria fruta in natura, que ali sim vai ter as vitaminas e minerais que a gente quer para tratar e prevenir essa ansiedade, né? Então, a pessoa assim que está nessa fase tem que fazer essa troca mesmo. Não tem escolha, né?
Isso, e muitas vezes a depressão se origina da tua má alimentação, de crises de ansiedade não tratadas as causas. Por quê? É muito fácil falar assim pra Patrinha, eu sou muito ansiosa. Tá, mas eu sou ansiosa por quê? O que que aconteceu para eu estar ansiosa? Ah, eu vou ter uma prova amanhã na faculdade. É um motivo para eu estar ansiosa, mas é uma ansiedade que eu consigo controlar após eu fazer a prova. Porque até eu fazer a prova, eu vou estar em sofrimento, porque eu não sei o que que me espera, tá? Isso é algo natural, é normal de sentir. Ah, eu estou ansiosa porque vou fazer uma viagem daqui 15 dias. É uma ansiedade natural, é algo que eu estou esperando muito. Até aí tudo bem, mas quando você começa a sentir ansiedade por algo que não aconteceu, talvez nem vai acontecer, ou você está sentindo ansiedade por algo que já passou, que não retorna mais, sabe? Que já era para ter virado a página, aí começa a te prejudicar. Ou uma ansiedade por querer resultados, que na nutrição é muito comum. Querer resultados da noite para o dia, mas a pessoa não se esforça para tal. Aí ela começa a se comparar com o resultado da amiga, do marido, de uma prima que está fazendo o mesmo processo que você, mas você, por uma ansiedade gigantesca, fica se pesando todos os dias, fica se comparando com ela. Você não deve se comparar com ninguém. E tá tudo bem você ser ansiosa, só que você tem que saber o que está te levando a ter ansiedade, o porquê. Até, como eu falei, tem coisas que é natural a gente ter uma ansiedade, mas tem coisa que não é. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, né? Ela vai ficar naquele luto por um tempo e tá tudo bem. É um período que ela vai passar. Só que ela tem que saber entender que esse luto tem que acabar também. Só que para algumas pessoas não acaba. Ele continua. E quando continua, essa pessoa precisa buscar uma ajuda com terapia, com um profissional. E muitas não procuram, ficam em sofrimento internamente. E com isso vem o quê? A ansiedade e a compulsão. Porque tenta de alguma forma amenizar a dor na comida. E aí começa a ganhar peso. Faz o quê? A autoestima diminui. Aí se tranca, não quer mais sair de casa, não quer mais ir na praia, não quer mais sair com os amigos, não quer ir no shopping, não quer ir num barzinho, se sente feia. Então, muitas pessoas sabem da causa e não procuram ajuda, e outras tentam sozinha e até conseguem, e outras não conseguem. Então, a alimentação tem que ser uma aliada de vocês quando vocês estiverem com depressão, com ansiedade, com compulsão, tá? Então, a gente está falando aqui de trocas alimentares que vão te ajudar a te nutrir, te emagrecer e ainda diminuir esses sintomas. Então, a gente já falou aqui de três, tá? Vou falar uma quarta agora. Eu vou falar da fritura. Gente, gosto de comer uma friturinha lá uma vez ou outra? Gosto. Quem é que não gosta de comer um negocinho diferente, né? E o que que acontece? Para aquela pessoa que ela já está em sobrepeso, em obesidade, eu já falei na live anterior, ela tem uma célula de gordura inflamada dentro dela. A fritura, ela é frita ali no óleo, né? De soja ou de canola, e ela é altamente inflamatória para a gente, pro nosso corpo. E quando você consome uma fritura, você está levando a tua célula de gordura inchar e inflamar mais ainda. Então, por isso que você ganha peso. E com isso, você vai inflamando outros órgãos. Então, vai entupindo veias, artérias, risco para doenças cardiovasculares, como AVC, hipertensão. Quem tem aí já uma predisposição a ter diabetes, vai ter uma diabetes também, tá? Tudo por causa da fritura. Sem falar no ganho de peso, mata aí bactérias boas do teu intestino. Ou seja, a fritura é uma vilã de quem quer emagrecer e é uma vilã de quem tem ansiedade, compulsão e depressão. Então, ao invés aí de você ficar consumindo frituras, tente consumir aí mais grelhados, mais assados, mais cozidos, mais ensopados. Opte, tente, se esforce para comer algo mais natural.
Eu vejo gente que desde a hora que acorda até o momento que vai dormir é fritura. O café da manhã é na lanchonete, com uma salsicha, com uma coxinha e uma Coca-Cola. Às vezes eu estou passando para ir pro meu consultório e eu vejo isso. A mesma pessoa, todos os dias, no mesmo banquinho, consumindo uma coxinha com uma coca, só muda o salgado, né? À tarde, mais o salgado, às vezes meio-dia, é um x-salada, ou é um prato com batata frita, um bife frito. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de fritura, tá? Porque eles inflamam demais e agridem muito o teu intestino. Então você é ansiosa e nem se liga que a fritura é uma vilã da sua ansiedade, da sua depressão e da sua compulsão. né? E aproveitando o gancho, né, que tu comentou da fritura, frita em óleo de soja, né, esses óleos mais inflamatórios, também uma troca que é muito é, boa, né, e que traz muitos benefícios é utilizar o azeite de oliva extra virgem, porque é uma gordura boa. A gente sabe que tem os compostos fenólicos ali daquele azeite, que ele vai ajudar na questão cardíaca, então doenças do coração, controle de colesterol, né? Então, ele vai trazer benefícios, porque ele é um anti-inflamatório, né? A gente considera ele um anti-inflamatório. Então, ao invés assim, de todos os dias estar utilizando esse tipo de azeite, margarina, que muita gente ainda utiliza, que a gente sabe que é inflamatória, trocar então por esses óleos, o azeite de oliva extra virgem, que é anti-inflamatório. E aí eu quero até, tu estava falando ali, e eu estava pensando, né? Porque muitas pessoas, elas relatam que quando estão ansiosas, elas descontam na comida. Mas cada pessoa ela reage de uma forma, né? Eu já ouvi pessoas que não comem, que falam assim, quando eu tô ansiosa, eu não consigo comer. E aí passa assim horas sem comer e com isso emagrece, né? Então tem ali um emagrecimento de forma errada. E ao contrário, tem essas pessoas que descontam na comida. Então, quando eu pergunto na hora da anamnese, no consultório, que eu chego nessa parte, é ansiosa? Ai, sou. Daí eu disse, tá, e desconto na comida? Ai, desconto. Doce ou salgado? O que vir morre. Né? Tem gente que fala assim, o que vir morre. O que vem aparecendo pela frente, eu vou comendo. Tem gente que vai pro doce. Então, a gente sabe que na hora que dá aquela ansiedade, o que a pessoa procura? São alimentos calóricos. E alimentos calóricos, eles são o quê? São ricos em gordura, uma gordura ruim, porque é uma gordura trans. São ricos em açúcar, tudo inflamatório. Então, naquele momento, dá aquela sensação de prazer. A pessoa se sente relaxada. O Tô problema até é me que ela... lembrando, só Hum, desculpa te interromper, tô até me lembrando. Quando eu fico ansiosa, e geralmente a Patrícia tá nesses momentos, eu não como nada, eu fico estressada. Eu só quero que faça o negócio acontecer pra ontem. Eu sou desse tipo. Eu não sinto fome, eu só quero que as coisas aconteçam da noite pro dia, gente. Mas eu não vou me afogar no sorvete e comer um monte de porcaria, não. Eu sou aquela pessoa apressada que eu tenho que ver o negócio acontecer hoje. E vai me dando nervoso. E vai me dando dor de barriga, e vai me dando calorão, e vai me dando tudo. Já tem pessoas que é totalmente ao contrário. Então, cada ansiedade vai ser de uma forma. Isso é uma ansiedade normal. Tá hum. vendo só? Não me atrapalha. Claro, me atrapalha num certo ponto, até um certo momento. Mas não é algo que vai me prejudicar, que depois eu vou ficar agoniada porque exagerei na comida. Não. Então, cada pessoa é muito particular, né? Igual a compulsão. Tem pessoas que acham que exageram, mas na verdade não exagera tanto assim. E aí o problema disso é que na hora come, come, come e depois vem a culpa. Por que que eu comi? Por que que eu não me controlei? Então vem um misto aí com essa ansiedade de vários sentimentos. E isso sempre acaba refletindo na saúde, na autoestima, em tudo que a gente vem falando até agora, né? Sim, e até assim, né? Às vezes a pessoa fica tão frustrada com o emagrecimento, com questões de ansiedade, porque muitas vezes passou por um profissional errado, que não foi legal para essa pessoa, né? Não bateu um vínculo. Então, acaba se frustrando com o profissional, seja ela psicóloga ou nutricionista,
E para ela, ela tem aquela sensação de que nunca mais vai dar certo para ela. Para que eu vou emagrecer? Vou na nutricionista, só quer cortar tudo. Vou na psicóloga, sempre fala a mesma coisa. Eu tô falando isso para vocês, gente, não é da boca para fora, não. São pessoas reais que falam isso para mim dentro do consultório. Ah, fui na psicóloga e não resolveu nada. Fui uma nutricionista e me cortou tudo. Então, para mim, eu tinha como ir à nutricionista era passar fome. E na psicóloga era para falar isso, aquilo, outro. Mas não, gente, cada profissional vai trabalhar de uma forma. Então, por isso que você tem que pesquisar bem, ver se rola aquele sentimento, aquela empatia, né, entre o profissional e o paciente. Porque muitas vezes você também cria expectativa demais no profissional e não é o esperado, né? Não é o que você queria de fato. Igual já aconteceu comigo. Eu marquei consulta para ir um profissional e cheguei lá, não era esperado, tá tudo bem? Eu criei expectativa demais. Era ele ser assim. O que eu podia fazer? Né? E o mesmo acontece comigo com a Patrine, com certeza. Então, muitas vezes a pessoa também entra no quadro aí de ansiedade, de depressão e de compulsão por esses motivos. Só que nós, como profissionais, a gente não tem bola de cristal para saber o que o paciente está passando se ele não fala para a gente. Então, por isso que é importante você confiar no profissional que você escolhe para você realmente, de fato, falar o que está acontecendo. Ah, Nutri, nesse final de semana eu exagerei, eu comi demais, ou numa quarta-feira à noite me deu uma crise louca de ansiedade, de compulsão e eu comi demais. Você tem que falar. Tá? Ah, aconteceu, sei lá, um episódio de ansiedade, fiquei chorando, entre em contato com a sua psicóloga, fala o que está acontecendo, porque a gente não tem como adivinhar. E aí, muitas vezes, nós como profissionais, a gente pensa, poxa, será que o problema é conosco? Não, o problema é com o paciente, porque ele não expõe o que ele está sentindo, né? Então, graças a Deus eu não absorvo isso para mim, né? Mas eu sei que muitas colegas acabam se perguntando e achando que o problema é elas, mas não, tá? Então, assim, continuando aqui na parte de trocas alimentares, trocar assim, ó, um x-salada por um hambúrguer artesanal é importante, porque quando você compra um x-salada, tá tudo bem de vez em quando você consumir, mas se você tem o hábito, assim como eu vejo várias pessoas consumindo quase que diariamente, ele acaba sendo tóxico para o teu organismo, né? Porque aquele hambúrguer ele já é um hambúrguer pronto, industrializado, ele não é uma carne nobre, como a gente vai lá no mercado. Seleciona a carne que a gente quer e faz um hambúrguer em casa. Então, quando você faz em casa, você tem opções o quê? Mais nutritivas. Você procura um queijo mais saudável, você coloca a salada que você quer, tá certo? Você escolhe um pão da sua preferência. De acompanhamento faz um suco verde ou um outro tipo de suco. Tá certo? E quando você pede um lanche de fora, é feito, né, igual feito em outros lugares, né, na base da fritura, não tem o mesmo cuidado que a gente. Não coloca um franguinho, não coloca nada disso, vai colocar um peito de peru ou uma mortadela, dependendo do lugar. Então tem que tomar cuidado, tá? Isso vai inflamar também o seu corpo. Então, quando a gente fala em inflamação, lembra que a inflamação leva a ter quadros de má absorção intestinal, ou seja, o que você come não é absorvido pelo seu intestino, leva a ter quadros de ansiedade, depressão e compulsão, tá bom? Além disso, né, aquela pessoa que ela é muito negativa, ai, não sei se eu vou conseguir. Eu já tentei, mas não deu certo. Acontece com bastante frequência, né, Patrícia? Muito. E o pensamento negativo, ele afeta tanto. Até as E, pessoas que estão ao redor dela. nossa, muito. Então, assim, o que a gente vê no consultório, ai, porque já fiz, não deu certo, porque eu desisto, né? Tudo assim, tudo de negativo ali. E ficar nesse ciclo do pensamento negativo é péssimo. Porque a pessoa, assim, já pensa negativo, tá ansiosa, já tá compulsiva, provavelmente, assim, já tá com hipertensão, um monte de doença ali associada. E aí, né? O que acontece depois disso? Porque tem que mudar esse pensamento. Então, tem que trocar esses pensamentos negativos por positivos. Tem que fazer. Se no dia a dia, assim, tem dificuldade, escreva.
deixa colado na geladeira, no guarda-roupa, com coisas positivas de eu consigo, eu posso, eu acredito em mim, eu chego lá, eu vou alcançar o meu objetivo, coisas assim, que vai transformar o dia. Já olhar assim, a hora que acordar, você vai pegar uma roupa, tá aquela frase ali, para já começar o dia com aquela energia boa. Agora, acordou pensando coisa ruim, o dia só pode ser ruim, né? Não tem outro jeito. Como que vai acontecer uma coisa boa se a pessoa não vê as coisas boas ao redor dela? Só vê É coisa negativa. isso. E geralmente isso é nas pessoas mais depressivas, né? Mais ansiosas, que não procuram ajuda. E eu consigo hoje, com a minha prática, eu já consigo identificar aquela pessoa, que ela está em terapia, aquela pessoa que ela não está sem ela me falar nada. Porque a pessoa que chega no meu consultório falando, eu vou ver se eu consigo fazer. Eu vou tentar ir amanhã. Eu vou não sei o quê. Eu já tentei, mas não deu certo. Ela já está sendo assim, aquela pessoa bem para baixo, que ela não está se esforçando o máximo, não está dando o seu melhor. E quando eu falo assim para ela, ó, vamos trocar essa palavra do eu vou tentar por eu vou me comprometer a fazer amanhã. Tu viu como mudou isso daí que eu tô te falando? Ela assim, pois é, eu falo muito que eu vou fazer e eu não faço, eu não saio do lugar. Pois é isso que acontece com a maioria das pessoas. Quantos amanhã eu começo você já deu para você? Não, na segunda-feira eu começo a dieta. Em qual segunda-feira, de qual mês, de qual ano você começou a dieta? Difícil a gente saber, né? Então, as pessoas negativas, elas têm que procurar ajuda, elas têm que trocar essas palavras, elas têm que ser mais positivas em tudo. Se você quer emagrecer, o primeiro ponto é trocar essas palavras. As pessoas ao teu redor perceberem a mudança em você também. Porque a partir do momento que elas começam a perceber, você começa a melhorar a sua autoestima também. É. E assim, para quem está assistindo a live, é muito importante observar o que o corpo está falando. Então, tem gente que às vezes tem ansiedade, nem sabe que tem crises, perde o sono. Então, começa a vir assim, perde o sono. Tem gente que desenvolve gastrite porque é ansiosa. Porque assim, chega uma hora que vai absorvendo em algumas partes. Tem gente, né, que tem taquicardia, então o coração acelera. Então, as pessoas têm que começar a se observar e pensar, opa, né, até que ponto que essa ansiedade está controlada e que não tá. Porque se começa a doer o estômago, se começa a acelerar o coração, começa a ter insônia, já passou da hora de buscar uma ajuda. E como a Bruna já falou, tem que ir lá na causa. Tem que ir lá na raiz do negócio, porque senão não vai se curar. Enquanto aquilo estiver ali, a pessoa vai ser Aflorado. ansiosa sempre e vai estar descontando sempre alguma coisa. Exato. E falando em sono, em comportamento, em tudo, a gente tem suplementos para ajudar a amenizar os sintomas. A causa, jamais. A causa, como eu sempre falo, você tem que buscar ajuda com o profissional correto. E não é comigo, não é com a Patrine para tratar a causa, tá? Eu não estudei psicologia, estudei nutrição. E a nutrição vai tratar os sintomas da ansiedade, vai tratar e aliviar os sintomas da tua depressão e da tua compulsão. Mas se a causa não estiver ajustada, se você não entender o motivo, você não vai ter resultado com nenhum dos dois. E o teu emagrecimento não vai acontecer, tá? Então, falando de sintomas, eu e a Patrícia, a gente vai te falar de alguns suplementos, de chás que auxiliam demais, tá? Mas, por favor, vocês vão prometer para mim que para tomar, vocês vão procurar passar por um profissional habilitado em nutrição, habilitado em fitoterapia, para consumir, certo? Porque existe uma dosagem recomendada para cada paciente, tá bom? Então, falando de sintomas, eu amo Melissa officinalis para tratar ansiedade, compulsão e também um pouquinho de depressão. A Melissa, ela ajuda em tudo isso que eu te falei. Então, ela te deixa mais relaxada, ela melhora o teu sono, ela melhora a parte intestinal, porque ela relaxa os órgãos, tá? Então, se você, por exemplo, você come bem rápido,
e você toma um chazinho, ele vai tentar diminuir aí aquela coisa que o teu estômago tá ali trabalhando adoidado porque tu tá mastigando muito rápido, então ele vai relaxar um pouco dos teus órgãos e de você também. E quando você for se alimentar novamente, você já não vai mastigar com tanta rapidez, né? Para o sono, gosto muito do mulungu, que é um indutor do sono. Então, olha que legal. Então, a gente pode misturar algumas plantas, mas a gente não pode misturar todas. Tem plantas que não podem ser misturadas umas com as outras, que vão agir com diferentes motivos, né? Para causas diferentes. E também gosto, gente, da passiflora, que é a flor do maracujá. Super indicado para insônia, para depressão, para ansiedade. E aí, Patrine, é importante a gente falar, né, que quem é depressiva e geralmente passa por médicos e tal, toma medicamento controlado. Exato. Toma isso, toma medicamento controlado. E medicamento controlado tem que tomar muito cuidado com as plantas medicinais e também com suplementos manipulados, não é verdade? Uhum. E aí é que vem o perigo da automedicação, né? Porque a pessoa já toma ali os medicamentos, aí vê, né? Não, mas aquele chazinho é calmante, aquele chazinho é para ansiedade, e acha que não vai fazer mal. E às vezes, como já tem ali o medicamento, se exagera nessa dose, pode causar problema. Então, a gente que é profissional, né, que é habilitado nessa área da fitoterapia, a gente toma muito cuidado com isso. Então, geralmente, assim, se a pessoa já toma o medicamento, a gente não vai entrar com o outro para competir com aquele medicamento, né? Porque a gente sabe que o fitoterápico, quando manipulado ali, ele vai virar um medicamento. Então, quem faz isso de se automedicar e querer tomar tudo, porque é natural, não faz mal. As pessoas dizem isso, né? Faz sim. Então, tem que tomar cuidado. Isso, e alguns chás cortam o efeito do medicamento e vice-versa. E muitas vezes dá taquicardia, aumenta a crise de ansiedade. A pessoa que às vezes tomou medicamento para dormir e tomou um chá que deu efeito colateral, acaba não dormindo à noite. Então tem que tomar cuidado, porque existem alguns chás que não podem interagir com medicamentos. Se tomar, tem que tomar num horário espaçado e tem que ver qual planta não vai interagir com esse medicamento também, tá? E tem as pessoas, né, que são depressivas e que tomam esse medicamento controlado já por mais de 10 anos e nunca mais voltaram nos seus médicos psiquiatras, não faz mais terapia. E aí, o que que a gente faz com essa pessoa, gente? Eu vou liberar os comentários, eu quero que vocês me falem. O que que a gente faz? O que que a gente faz é, com essas pessoas? O que que a gente faz com uma pessoa que toma medicamento controlado por mais de 10 anos e quer se livrar de ansiedade, depressão, compulsão e quer emagrecer? O que que vocês acham que eu e a Patrícia a gente deve fazer? Correr? Abandonar o caso? O que que vocês acham? Bom, não sei a Patrine, mas eu gosto de ter uma conversa muito franca com a minha paciente e perguntar para ela de fato se ela já tentou algum dia, durante esses 10 anos, ficar sem tomar o medicamento. E provavelmente ela vai me falar que ela já esqueceu de tomar esse remédio algum dia da semana. Aí, ó, eu aproveito o gatilho e pergunto: e como é que tu te sentiu sem tomar esse remédio? Eu não senti diferença nenhuma. É o que elas me falam. E por que tu continua gastando e tomando esse remédio? Porque o médico me indicou. Mas ele te indicou quando? Ai, eu nem lembro quando que eu fui na consulta. Já faz tantos anos. Pois é. O teu corpo se adaptou ao uso desse medicamento e ele parou de fazer efeito. Igual acontece com quem toma chá todos os dias, o mesmo chá todos os dias, ou toma o mesmo manipulado todos os dias.
A gente tem que fazer um rodízio das plantas, do medicamento, para ele não se adaptar. Então, sabe aquela história assim também, ó? Tô com uma dieta há 3 meses e meu corpo não não melhora mais, eu não emagreço mais, é porque também tem que fazer o rodízio dessa dieta. Tem que estar sempre renovando o plano alimentar, sempre renovando as receitas, tanto de medicamento, quanto de chá, quanto de fitoterápico, quanto de manipulado. Nem que seja a dosagem, ou para mais ou para menos. O ideal é que a cada 3 meses a gente faça um rodízio das plantas. Então, muitas pessoas se tornam dependentes de medicamentos sem ao menos precisar, não é? Sim, por isso a importância de voltar nos profissionais, porque às vezes assim, o profissional pode tirar aquele medicamento porque vê que aquela pessoa tá bem, não necessita mais, ou pode diminuir a dose, ajustar. E as pessoas têm esse pensamento, né? Vão no médico, vão no nutricionista, depois nunca mais volto, acho que aquilo ali vai ser para a vida É para a vida inteira. inteira. Uhum. E às vezes tem gente que daí não volta mais nas consultas, depois lá de 4, 5 meses, ai, Nutri, eu vou mandar fazer de novo aquela receita, tá, mas e daí? E nesse meio tempo, o que aconteceu, né? Como que eu vou dizer, não pode mandar se eu nem vi mais a pessoa, não sei como é que tá, se melhorou, se não melhorou. Então as pessoas têm muito disso ainda. E de pegar a receita da vizinha, porque com a minha vizinha deu, então eu tenho o mesmo problema, comigo também vai dar certo. Mas não é assim que funciona. A gente sempre fala que tudo é individualizado, dieta, prescrição, porque às vezes o mesmo chá que uma pessoa pode tomar pode ser contraindicado para outra. Então tudo é individualizado e nada é eterno. Tem que ter esse ciclo nessa, como a Bruna explicou ali antes, tem que fazer um rodízio de tudo, porque senão o organismo ele vai acabar acostumando e não vai ter mais aí resultado de nada. Exato. E continuando falando ali dos alimentos, né, que auxiliam, tá? A gente está falando de um alimento ruim e pelo qual que você tem que trocar para amenizar a sua depressão, ansiedade ou compulsão. É trocar aquela barrinha de cereal, se você tem o hábito ou veja alguém consumindo, saiba que barrinhas de cereais são riquíssimas em açúcar e o açúcar vai inflamar também o teu corpo, tá? Então, trocar essa barrinha de cereal por, de fato, aí, oleaginosas, castanhas do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim, tá? Tudo isso vai te auxiliar a diminuir a tua ansiedade, melhorar os teus hormônios ao final do dia. E quando a gente consome castanhas ao final do dia, a gente melhora aí os hormônios, diminui a ansiedade, tá? Sabiam disso? Olha que interessante. A castanha ela é rica em selênio, que ela diminui aí vários hormônios importantes que são responsáveis pela ansiedade, que geralmente estão lá em cima, tá Uhum. bom? Uma outra troca que vocês têm que fazer é abandonar de vez aqueles tempero pronto, caldo de galinha, aquele temperinho de pacotinho, porque eles são ricos em glutamato monossódico, que a gente sabe aí que afeta a pressão, aumenta, tem doença, tem relação com doenças neurológicas e pior, é super inflamatório. Então tem que trocar por tempero natural. Abandona isso aí, que é um veneno para a saúde realmente. Então a gente tem tantos temperos aí com tantos benefícios, e aqui eu vou destacar um que é poderosíssimo, que a gente utiliza no tratamento de ansiedade, de depressão, que é a cúrcuma. Então, a gente pode utilizar tanto ali o pozinho, né, no próprio alimento, como mandar manipular. Então, a gente, né, os profissionais fazem ali a prescrição da forma correta, com uma dose adequada e por um tempo de tratamento. Então, voltando aí nesse ponto, que é por um tempo, sempre avaliando. Então, a Isso, cúrcuma, gente, ela é poderosíssima, porque a cúrcuma, ela é anti-inflamatória. Então, ela vai atuar aí em termos, né, de sistema nervoso central, produção de neurotransmissores, hormônios, e é maravilhosa. Então, para quem ainda não utiliza, compre e troque por esses temperos prontos, tá? isso. E a cúrcuma, por ela ser anti-inflamatória, lembra que eu falei que a célula de gordura ela é uma inflamação? A cúrcuma faz o quê? Ela é anti-inflamatória. Se você está inflamado, ela faz o quê? Vai desinflamar o seu corpo. E como consequência, você vai o quê?
emagrecer. Olha que interessante isso daí, gente. A cúrcuma tem o poder, tá vendo? De prevenir, de tratar, de ajudar no emagrecimento. Olha que alimento poderoso que a gente tem, um tempero. No emagrecimento a gente usa de forma manipulada, tá? E como prevenção, como tratamento, a gente usa aí com tempero, já está sendo super, super útil também, tá? Nutri, preciso tomar um shot de manhã, eu vou conseguir emagrecer? Você não precisa passar trabalho tomando shot nenhum de manhã cedo. Você pode colocar no seu arroz, temperar uma comida, ela já vai ser bem termogênica também, tá bom? Mas se você tiver condições financeiras de ir em um profissional da saúde, um nutricionista, ou em alguém habilitado em fitoterapia para te fazer o manipulado, aí você vai ter um resultado top associado com a alimentação, tá? E falando aí em resultado top, é comprovado, né, há muitos e muitos anos, cientificamente, em tudo, jornal, revista também, em qualquer lugar, que já até passou hoje no Globo Repórter, vai passar sobre alimentação. E dos profissionais é o professor Bruno Gualana, ele foi meu professor na pós-graduação de nutrição esportiva. Quem puder assistir hoje o Globo Repórter, assista, vai estar bem legal e vai ser sobre alimentação e emagrecimento. E adiantando um pouquinho para vocês sobre a matéria que vai ter hoje, gente, quando a gente fala de depressão, ansiedade, principalmente, né, nesses dois pontos, e emagrecimento, a gente não tem como falar desses três pilares aí se a gente não falar do que? De atividade física. O povo é extremamente preguiçoso e eu fico com raiva disso. Não tenho tempo, mas não tem tempo do que, criatura? Não tem 30 minutos no teu dia para te fazer uma caminhada, correr, andar de bicicleta, ir na academia, não sei, fazer alguma coisa. Eu te garanto que você passa, sei lá, 30 minutos aqui, ó, no teu celular, no instantinho a hora voa. Eu te garanto que você passa 30 minutos fofocando com a tua vizinha em algum canto. E no instantinho a hora passa. Ai, mas é que meu dia é corrido, eu tenho que trabalhar, chego em casa, faço as coisas de casa, tenho um filho para tomar conta. E não sei o que. Vê um treino online aí, um treino na internet, coloca no YouTube um funcional, um hit, alguma coisa. 30 minutos não é nada do nosso tempo, gente. E a atividade física é comprovado que diminui ansiedade, depressão e te emagrece. E tem muitas pessoas que são resistentes e que são preguiçosas. Me desculpe se você está aqui assistindo a live e eu estou te falando isso, mas é um tapa na sua cara para você acordar e amanhã fazer alguma coisa, ou ainda hoje, porque hoje o dia ainda não acabou, tá? As pessoas querem resultados rápidos, mas não querem tirar 30 minutos do dia para fazer o que tem que ser feito. E aí? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para benefícios de outras. Ai, mas é que eu não gosto de fazer atividade física. Eu não gosto de um monte de coisa, mas eu tenho que fazer. Tem dia que eu tô morrendo de preguiça de ir pra academia, mas eu vou por hábito, porque me faz bem quando eu estou lá. A ida é só um percurso. A preguiça também é só um percurso. Quando eu chego lá, a preguiça vai embora, a ansiedade diminui, a depressão vai diminuir, tudo vai melhorar, tá certo? Então, se hoje você é sedentária, saiba que quem é sedentária vai viver menos, né? Ah, mas tá bom assim, pra que que eu vou. Todo mundo vai morrer mesmo? É, só que você tem a opção de morrer muito mais tarde, aproveitar muito mais a sua vida, ou de morrer jovem e não ter aproveitado quase nada. Tem aquela frase, né, que a atividade física é o antidepressivo menos utilizado. Então a gente sabe do poder que tem o exercício físico na vida da gente. Tem gente que vive com dor, dói tudo. E quando começa uma atividade física, pronto, a dor passa. Então tem tantos benefícios, produção de hormônios, né, liberada endorfinas, enfim. Nossa, se a gente for falar dos benefícios, nem vai uma live inteira, porque assim,
emagrecimento, controle de ansiedade. Então, as pessoas têm que colocar na cabeça que tem que ter atividade física no dia. Então, bem como tu disse, a hora que tu falou, eu ainda ia comentar. Muita gente passa horas no celular. E às vezes não se dá conta quando viu, meu Deus, passou meia hora, passou uma hora e tava ali. Instagram, Facebook. E aí, né? Então é uma questão de prioridade. Então, Isso. tá bom. Principalmente quem tem TikTok instalado no celular. Uma vez eu tinha TikTok instalado no celular e um dia eu parei, eu percebi quanto tempo eu estava perdendo da minha vida com o TikTok instalado ali. Assim, não, na parte de amanhã não tem mais TikTok. Deletei, gente, porque eu passava mais de uma hora fácil, podendo estar fazendo alguma coisa de conteúdo para Instagram, trabalhando, planejando alguma coisa. E eu fiquei fácil no celular. Fiquei por 15 dias com o TikTok e deletei porque não deu para mim. A gente já tem Instagram que já demanda um tempo de muita gente, já tem Facebook, já tem WhatsApp. Para que mais uma outra? Não tem necessidade. Lá é para ver vídeo, né? Para quem curte ficar vendo videozinho engraçadinho e coisa e tal, mas não era o meu. Se você tem, tá tudo bem, mas saiba que é um tempo perdido da sua vida que você poderia estar fazendo alguma coisa útil. E falando ainda de atividade física, apenas 5% da população do Brasil faz atividade física. Isso é muito pouco, gente. É muito pouco. E é uma pena, né? Uma pena porque a gente pode prevenir muitas doenças, né? Através da atividade física, com a alimentação, então nem se fala. Os dois é o complemento mais maravilhoso que existe quando se fala em emagrecimento e tratamento de doenças, tá? E por que, né, Patrine, que quando a gente fala, ó, fulana, você tem que começar amanhã a atividade física, e a fulana não começa, aí ela fica doente, ela vai no médico, o médico fala, fulana, tu é obrigado a começar a atividade física amanhã, senão tu vai morrer. Aí a maldita vai lá e começa. Parece que o que a gente fala não tem valor, somente o médico. Por quê, gente? Por Não quê? pode ser assim. A gente também estudou igual eles. Só que a gente estudou a alimentação. 5 anos exclusivos sobre alimentação. E se você acha que você sabe tudo sobre alimentação, porque viu no Google, você não sabe nada, você não sabe nem 1%. Sabe por quê? Porque foram mais de 10 anos estudando para eu estar aqui falando para vocês. Eu tenho meu Instagram com conteúdo há 5. Antes de eu ter Instagram, foram 5 anos estudando na graduação. E depois foram mais 4 anos estudando na pós-graduação e mais um ano fazendo o curso de modulação intestinal. Gente, são 10 anos de estudo para eu poder estar com a Patrícia te ensinando o que eu estou ensinando hoje. E aí? É isso aí mesmo, Gi. Tem que falar. Para ser um choque de realidade para vocês. Todos os profissionais são importantes. E você tem que acreditar em todos, na sua psicóloga, na sua nutricionista, no seu médico, e você tem que fazer o que eles estão te orientando. Porque a gente não está falando da boca para fora. A gente estudou para falar o que a gente está falando. E Até a Cris, eu acho que se a Cris estiver aqui, a Cris ela é psicóloga, ela pode me confirmar se eu estou certa ou estou errada. E pior ainda, além da atividade física, é quando a pessoa ainda vai no médico, né? Passou pela Nutri, deu toda a orientação para algum caso específico, a pessoa não faz, aí chega no médico, o médico dá a dieta. Daí ela faz. E a gente sabe que médico não é o profissional que prescreve dieta. Isso é exclusivo de nutricionista. Então as pessoas têm que, como tu disse, acreditar aí no profissional que estudou para aquilo, que já orientou e se ligar, né? Porque senão vai passar de profissional em profissional e vai acabar nunca fazendo nada, nunca tendo resultado. Imagina assim, gente, ó, eu sou habilitada, eu fiz a pós de nutrição esportiva, medicina avançada e fisiologia do exercício. Tenho conhecimento total de atividade física. Eu posso prescrever um treino para a Patrine? Eu não posso, gente. Por mais que eu tenha o conhecimento, eu não fiz a educação física durante 4 anos. Eu fiz a pós para eu ter o conhecimento voltado para a nutrição.
que são coisas diferentes. Eu sei qual o melhor suplemento para aquela pessoa que é um atleta que corre, ou para aquela pessoa que é um nadador, ou para aquela pessoa que faz musculação, ou para um atleta de CrossFit, ou para alguém do funcional. É isso que eu estudei, sabe? Eu sei quando a pessoa vai chegar na falha na academia, qual o melhor tipo de treino, eu sei tudo isso, mas eu posso prescrever um treino? Não, eu não posso, somente o profissional que fez educação física. E o mesmo vale para quem faz educação física e faz a disciplina de nutrição esportiva. Eles não podem prescrever dieta e eles não podem prescrever suplementos, porque quem estudou foi nós. Ah, Nutri, mas tu fez medicina avançada. O que tu estudou? Eu estudei a medicina do esporte. Posso eu chegar ali e prescrever um medicamento? Não posso, porque eu não fiz medicina. Entenderam? Ah, o médico nutrólogo, ele pode prescrever dieta, ele pode prescrever dieta para tratamento por via parenteral, tá? E o que que é a via parenteral? Por seringa, para tratar uma doença lá no hospital ou na clínica dele. Ah, ele não pode prescrever uma dieta para emagrecer? Não, ele não pode. Por mais que ele tenha pós em naturologia, ele não pode. Ele pode prescrever ativos nutracêuticos ou medicamentos, porque ele é médico, para complementar a conduta da nutricionista. São coisas bem diferentes, tá vendo? Cada macaco no seu galho, tá? Posso eu interferir na conduta médica de um psiquiatra falar para a cliente, ó, tu não vai tomar mais teu medicamento da depressão? Não posso. Foi um médico que prescreveu. Por mais que a cliente nos pergunte, né, Patrine? Ô, Nutri, mas o que que tu acha? Qual é a tua opinião? Uhum. Infelizmente, eu não posso opinar. Tu vai ter que perguntar pro teu médico. Quando tu perguntar pro teu médico, tu tiver a resposta, tu vai entrar em contato comigo. E aí eu vou te falar se eu vou poder te prescrever o ativo fitoterápico, seja ele chá ou manipulado para você tomar, porque eu não posso retirar medicamento de ninguém. Tá certo? Então, vejam só, cada profissional tem uma linha de trabalho e a gente, como profissional, tem que respeitar eles. Só que a gente sabe que muitos não nos respeitam. Gente, eu não tô nem aí se quer respeitar ou não. A minha parte eu tô fazendo, né? E cabe você, como cliente, né, pesquisar também. Não é porque todo mundo tá indo que você tem que ir. Ah, porque o médico lá é o bambambam do emagrecimento. Tá, mas ele é médico? Ele é nutricionista? O que que ele é? Vai procurar saber, vai se informar. Busca CRN, busca CRP, busca CRO de dentista, porque tem bastante gente também fazendo isso. Busca já vi, gente, fisioterapeuta prescrevendo dieta para pessoa com depressão e ansiedade. Eu já vi personal na academia prescrevendo dieta, tá? Aqui, ó, no celular ou numa folhinha lá no cantinho da academia. É frango com batata doce. Você vê alguém no Instagram só postando frango com batata doce e marcando o personal, ele não fez nutrição, porque eu e a Patrícia, a gente não estudou isso na faculdade. Bem isso. E eu ia comentar justamente isso. Infelizmente, a gente ainda vê muitos profissionais de várias áreas se metendo na área dos outros. Então, assim, a nossa conduta, né, minha e da Bruna, é essa que ela tá falando. Então, a gente indica para os profissionais corretos, vai para psicóloga, vai para educador físico. E aí, a pessoa que tá ali, se ela tá num profissional que já tá ali no faz tudo, ela já tem que prestar atenção. Opa, mas o personal tá me passando dieta? Ele pode. Então a pessoa já deveria ter essa consciência e parar para pensar, né? Porque infelizmente ainda acontece muito isso, muito mesmo. E isso é horrível, porque assim, como a Bruna disse, eu faz 10 anos que eu sou formada. Nesses 10 anos eu nunca parei de estudar e de me atualizar. Então, quando eu vejo assim alguém de outra área passando dieta, eu fico louca. Porque assim, a gente investe tempo, dinheiro, conhecimento para estar ali com o nosso paciente e tentar dar o melhor tratamento. E aí vem um outro profissional que não sabe de nada da nossa área passar a dieta.
Então, isso é muito chato. Então, a pessoa que está ali também, né, tem que procurar o profissional correto e ver que aquilo ali não está certo. Isso. E tudo isso, né, leva a pessoa a regredir no tratamento dela. Então, já uma pessoa ansiosa, com depressão, com baixa autoestima, e está fazendo uma dieta errada, prescrita por um profissional errado, ela não vai ter o resultado que ela quer. Aí por isso que ela fica o quê? Frustrada de procurar profissionais. E Uhum. com razão, e com razão. Eu também ficaria, imagina. Poxa, fiz ali o que o fulano, a Bertana mandou e não tive resultado, e agora? Aí sabe o que eles vão te falar? Procura um médico. Ué, mas tu não foi o cabeça ou a cabeça o suficiente para me prescrever uma dieta ou um suplemento? Por que que agora eu tenho que procurar um médico depois de um efeito colateral? Se tu é o bambambam, a bambambam da nutrição ou da psicologia, por que que agora tem que procurar um médico? Tu não consegue suprir a demanda? Então tem que tomar cuidado, né? Obrigada, Cris. Então, assim, antes eu ficava puteada porque fulana prescrevia dieta e não era formada, porque ciclano prescrevia suplemento e não tem habilitação em nutrição. Gente, hoje eu não tô nem aí. O problema é da pessoa que vai nessas pessoas aí. Não tenho pena nenhuma, tá? O problema é de quem está escolhendo, porque tá tudo na internet. Não procura porque não quer. E muitas vezes não quer enxergar. Aí depois, igual aconteceu, chegou comigo, uma mulher de 30 e poucos anos. Ah, é que o personal da academia me prescreveu esse suplemento, esse outro. Ela assim, "Ah, ele te deu a receita? Não, ele não deu a receita. Pois é, isso aí é de uso médico, lá de UTI. Ela assim, deixa eu ver o que tu tem aí no teu frasco. Ela me mostrou. Pô, tu pode abrir uma cápsula para eu ver o que que tem dentro? Gente, a cápsula dela tinha farinha, não tinha suplemento. Onde é que tu mandou fazer? Ah, veio de fora, veio de fora. Tá, mas veio de fora da onde? Ah, veio de Florianópolis. Cadê o rótulo na embalagem? Ah, não tem. Por que que não tem? Uma farmácia de manipulação vai ter um rótulo, vai ter um CNPJ, vai ter o prescritor, vai ter a dosagem, vai ter o ativo, vai ter data de validade, vai ter tudo. E por que que dela não tinha? Porque era algo ilícito, né? E foi vendido por alguém da academia, segundo ela, para ganhar massa muscular. Então, tome cuidado com o que te oferecem e quem está te oferecendo e quanto você está pagando. Para vocês terem noção, o que ela dizia estar tomando era hormônio para ganhar massa muscular, né? Um hormônio na manipulação só pode com receita médica e hormônios variam acima de R$ 1.000. Eu perguntei para ela, fulana, quanto que você pagou nesse frasco? R$ 100. Tu acha que o que tu tá tomando é hormônio? Pois é, se bem que eu não tive muito resultado, ela falou. É. Então, tá vendo? As pessoas gostam de ser enganadas. Uhum. Tá na cara delas e elas não querem enxergar, gente. É assim, Bem isso. tá? Daí, às vezes, vai no mais barato, né? Então, e é isso aí, é enganado, compra gato por lebre, né? Como eu digo, porque vai no mais Exato. barato e no fim acaba se ferrando, porque fica todo estragado e depois tem que ir no profissional de verdade para realmente pagar o valor da consulta, que é justo, fazer Uhum. um tratamento Pra adequado. corrigir, Exatamente. tá? Então, assim, aí vem o quê? Depressão. Poxa, fiquei ali me matando na academia e não tive resultado. Tomei o negócio, só gastei dinheiro. Aí o que acontece? A outra menina que chegou depois de mim, tá cuidando da alimentação, tá tomando o suplemento correto, tá tendo resultado muito mais rápido do que eu, que estou há tantos anos na academia e não tenho resultado. Começa a vir frustração, compulsão, vou comer mesmo, já não deu resultado, agora é que se lasque. Então, vejam só, né? Que uma coisa vai influenciando a outra, gente. Não tem um caminho sem volta. Quando uma coisa vai influenciando a outra, tá na hora de você buscar uma solução. E nunca ficar naquele coisa, ai, mas já que já deu errado hoje,
amanhã já vai também, porque a pessoa negativa ela é assim, ela nunca vê o lado positivo das coisas e ela influencia quem está ao lado dela a ser negativa também. Ai, mas tu vai? Ai, não, fica aqui comigo, não vamos não, hoje vamos ficar em casa. Né? Sempre acontece isso, tá? Então a alimentação, gente, ela tem que ser assim, ó, benéfica para o tratamento de vocês e nunca ao contrário, tá? Quando você inflama o seu corpo, você está aí intoxicando, digamos assim, várias partes dele, né, do seu corpo e influenciando negativamente, tá? Para o seu emagrecimento, para a sua ansiedade, compulsão e depressão. E mais uma vez, reforçando, a atividade física tem o poder de melhorar tudo isso e o profissional correto também. Tá bom? Então, essa era a mensagem que eu e a Patrícia a gente queria passar para vocês hoje. E outra hora a gente pode vir falar de medos e angústias no emagrecimento. Pode ser até conteúdo para uma próxima live que eu acho bem bacana, né? Gente, é isso. Fez sentido para vocês a live de hoje? Comenta aqui para a gente saber, sim ou não. E se tiverem perguntas, dúvidas ou falar alguma coisa que já viram ou aconteceu, né? Pode mandar aqui também, tá? Então, só revisando o que foi falado, a gente falou de trocas alimentares que são importantes para tratar esses quadros. A gente falou da hidratação também, de trocar o refrigerante por uma água saborizada, colocar uma canela, pode até colocar uma cúrcuma ali dentro, né? Que vai influenciar positivamente. Falamos de atividade física, falamos de temperos, falamos da cúrcuma, falamos de chá de mulungu para insônia, falamos de passiflora, de melissa, a gente pode falar também da camomila, todos agem como um calmante, né, como um indutor de sono também. Só que se a pessoa faz uso de medicamentos controlados, tem que ter cautela, tem que ver qual a dosagem e qual deles seria o recomendado para cada tipo de pessoa, tá? Que bom, meninas, fico feliz. Então tá, a gente se vê na terça que vem para uma nova live, tá? Boa noite para vocês e bom final de semana. Beijão, tchau. Tchau!